Você tem Mundial e nunca caiu para a Série B. Fala aí, Mengão, Paulo Henrique, Paulo Tipão, Tipão Rubro-Negro aqui na área. Vim fazer esse vídeo para falar da partida entre Flamengo e Atlético Mineiro pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, o jogo no Maracanã, nessa última quarta-feira. Teve coisa diferente, né? O esquema que o Felipe Luiz montou para encarar a equipe do Atlético com 3 zagueiros, dentre eles o Alex Sandro, que é lateral e zagueiro. Isso foi citado na transmissão, né? Ele também atuava de zagueiro na Juventus, a exemplo do Danilo. Eu sempre fico falando aqui que seria o ideal contratar o Danilo, lateral direito da seleção brasileira, lateral direito e zagueiro também na Juventus. Né? Por que eu defendo a contratação do Danilo, como eu também era a favor da contratação do Alex Sandro? Porque esses laterais zagueiros, atuando no futebol italiano, eles estão atuando num dos centros de futebol que tem muita tradição na defesa. E eles são laterais que se postam muito bem na fase defensiva do jogo. Também ofensivamente, mas eles acabam tendo a predileção dos treinadores por causa da maneira de se postar na defesa, né? Eles são ditos como laterais construtores, mas eu sempre falo aqui que eu acompanho o trabalho do William Godoy, ele também explicou isso no canal dele. Não é que o Danilo, o Alex Sandro ou o Felipe Luiz, quando atuava, obviamente, e o Daniel Alves fossem laterais construtores e os outros laterais não, né? Eles são o Danilo, o Alex Sandro, o Felipe Luiz, o Daniel Alves, eles são laterais que jogam por dentro, constroem o jogo por dentro. Os demais laterais, Ayrton Lucas, né? Embora o Ayrton Lucas também apareça algumas vezes, ele não vai mal se arriscando a atuar mais centralizado, mas é uma característica mais de atuar em profundidade, também construindo o jogo. Vale lembrar que eu já citei umas 2 vezes aqui no canal o Ayrton Lucas fazendo um cruzamento que mais era um passe, né, de trivela para o Carlinhos no jogo contra o Bolívar, né, no primeiro jogo das oitavas, que foi no Maracanã. Um cruzamento de trivela deixou o Carlinhos na cara do gol. Então, são laterais construtores, tantos que atuam mais por dentro, na faixa mais central, mais próximo dos volantes, né? E os que têm mais profundidade. Só que uns são construtores mais pela faixa, mais próximo da faixa central do campo. E Ayrton Lucas e outros laterais têm uma característica mais de profundidade, né? Que é o caso do Wesley. Sendo que o Wesley, a gente vê muitos lances dele quando tem aquele clarão, né? O Léo Ortiz sai jogando ali com o Gerson, com o Pulgar, de repente abre um clarão na defesa do Flamengo e eles deixam o Wesley mesmo com liberdade para partir pela faixa central do campo. Também faz essa jogada, mas o Wesley faz mais jogadas de profundidade, né? Como foi no caso das finais contra o Atlético Mineiro. O segundo jogo eu achei até que ele foi o melhor jogador em campo, e nesse jogo, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, também. Então, tanto Alex Sandro, Davi Luiz e Fabrício Bruno, que fizeram essa trinca de zaga, né? Eu sempre destaco que eu prefiro o Léo Ortiz. A zaga ideal seria Léo Ortiz e Davi Luiz, por conta da qualidade na saída de bola, né? No passe, né? Mas nesse jogo, que atuaram Alex Sandro, Davi Luiz e Fabrício Bruno, todos 3 atuaram muito bem, inclusive nesse quesito da saída de bola, do passe. Os melhores momentos do GE, do Globo Esporte, começa pelos 30 minutos do primeiro tempo, o Fabrício Bruno acertando um passe longo, um excelente passe longo, uma saída de bola para o Michael, que acha o Bruno Henrique, que ele tenta finalizar, ele cruza, e o Matheus Gonçalves é que finaliza o lance. Um lance de perigo do primeiro tempo, que o Flamengo já pressionava muito, o Flamengo pressionou a maior parte do jogo. O Everson, de novo, foi o melhor jogador da partida,
o Wesley, melhor jogador do Flamengo, do Everson de novo evitou uma goleada, né? E então os três zagueiros saindo jogando muito bem com a bola, inclusive o Fabrício Bruno, né? Ao mesmo tempo que esses três zagueiros, esse esquema, liberava os dois laterais. E eu falei com vocês que com o Léo Ortiz, com o Pulgar e com o Gerson, dando esse apoio para o Wesley, construindo jogada ali desde o setor, o Gerson atuando na maior parte das vezes como um meia aberto pela direita, mas volta bastante para ajudar na construção desse jogo, inclusive no lance do primeiro gol do primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro, né? Ele lança o Wesley. O Wesley tem muita liberdade para subir mesmo ao ataque, e o Flamengo explora muito a velocidade do Wesley, a força ofensiva do Wesley, e o lado direito, que acho que também foi numa partida, acho que o Flamengo, se eu não me engano, desculpa, mas se eu não me engano o Flamengo pegou o Bolívar, tanto na fase de grupos quanto na oitavas de final da Libertadores, né? Mas na fase de grupos, e num jogo no Maracanã, né? Depois eu confirmo isso. O Davi Luiz, isso foi destacado na imprensa, eu já falei aqui no canal. O Davi Luiz teve que subir ao ataque num lance que gerou gol. Ele vai para a linha de fundo, gira, engana a marcação, cruza e a bola desvia, acho que no zagueiro do Bolívar. Tenho quase certeza que foi contra o Bolívar. E acho até que foi gol contra. E isso foi destacado. Olha como é que o Wesley não estava nessa fase que ele estava tendo agora. O lateral nesse jogo era o Varela. O Wesley e o Varela toda hora alternando de posição. Nenhum dos dois estava se firmando. O Léo Ortiz ainda não tinha ganho a posição na zaga para dar essa qualidade maior, excepcional na saída de bola. E o Gerson ainda estava se readaptando a essa função de meia pela direita. Então faltava esse jogador o quê? De profundidade pelo lado direito, porque o Luiz Araújo também estava em má fase. Com o Léo Ortiz ganhando a posição, o Pulgar recuperando a condição dele, que oscilou junto com toda a equipe, o Gerson se readaptando a essa função e voltando bastante para ajudar nessa saída de bola, e o Wesley nessa fase, né, que tem muito mérito do Felipe Luiz, que incentiva mesmo dele partir para o ataque. O lado direito não só se recuperou, como se tornou o principal lado ofensivo do Flamengo. E nesse jogo, com três zagueiros, ele libera os dois laterais. Eu fiquei na expectativa do Ayrton Lucas também voltar a ter mais ímpeto ofensivo, porque era assim, o Ayrton Lucas era que avançava mais, né? A exemplo desse jogo da semifinal da semifinal das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar, era o Ayrton Lucas que se mandava mais. Mas não foi o que ocorreu. O Wesley voltou a ser o melhor jogador do Flamengo, não só, mas as principais jogadas de ataque, o maior número pela direita. Mas eu achei muito interessante esse esquema com três zagueiros, porque nessa partida não ocorreu, mas eu fico na expectativa do Flamengo ter um esquema e voltar a recuperar esse ímpeto ofensivo dos dois lados. Porque pelo lado esquerdo já ocorria, né? Mesmo na época do Jorge Jesus, o lado esquerdo era o lado mais forte ofensivo, porque era o Arrascaeta como meia caindo pela esquerda, o Bruno Henrique era o diferencial, era o pêndulo, ele ficava livre, ele flutuando entre o Arrascaeta e o Gabigol, e ainda tinha o Felipe Luiz, lateral, né? Esse lateral costuma ser dito construtor, mas é um lateral que joga mais por dentro e tem uma qualidade não só em se postar na defesa, mas sair jogando e apoiando o ataque. Era o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Felipe Luiz. Lado direito muito forte, Everton Ribeiro e Rafinha, mas aí o Rafinha sai logo no início de 2020 e agora, mais recentemente, o Everton Ribeiro. E de lá para cá, Rodinei e outros laterais sendo contestados, até o Wesley se firmar agora, o Flamengo sempre teve laterais direitos contestados, principalmente no lado defensivo. E é por isso que laterais como Danilo, Alex Sandro, Daniel Alves, Felipe Luiz, costumam ganhar a posição desses laterais, porque eles se postam melhor na defesa, né? O Everton Araújo, quero destacar, e o Matheus Gonçalves fizeram excelente partida. O Everton Araújo ali no meio campo ao lado do Alcaraz, mas até pela característica dos dois, né? O Everton Araújo um pouco mais recuado, fez diversos desarmes,
mas não fica só na defesa, né? Sai jogando, o Grêmio é que sabe, né? Sai jogando com muita qualidade, sabe chegar mais próximo da área para fazer o passe, mas um pouco mais recuado até pelas características do próprio Alcaraz, que é visto ali, é quem tem substituído a Arrascaeta, não tem dado sorte, errou o rebote do pênalti batido pelo Davi Luiz, né? Sofrido pelo Wesley, né? Mas a faixa dos 16 ali até os 30 minutos do primeiro tempo, que é quando tem esse passo do Fabrício Bruno pro Michael, ele é uma amostragem do que foi o Flamengo no jogo, né? O Alcaraz, além dessas características que eu já citei dos zagueiros, do esquema com 3 zagueiros, essa capacidade de construção desses jogadores, né? A importância, o Alcaraz tem substituído o Arrascaeta, né? Mais próximo da faixa dos 16 minutos, ele tem, se eu não me engano, o Ayrton Lucas passando pela esquerda, mas ele é um cara que tem calma, ele olha o jogo ali, ele vê que o Wesley é a melhor opção, está mais livre, acha o Wesley, e aí é o que eu pensei que teria ocorrido mais vezes, né? O Wesley, ele cruza de canhota, de esquerda, para o Ayrton Lucas, né? Lateral para lateral, para a chegada do Ayrton Lucas nas costas da defesa do Atlético Mineiro. O Ayrton Lucas até podia ter finalizado, mas tentou o cruzamento para o Michael não chegou. Mas pode ser que esse esquema, sendo aí repetido algumas outras vezes, a gente tenha os dois lados do ataque do Flamengo muito fortes, né? E também achei interessante nessa faixa dos 16 aos 30 minutos, o Alex Sandro mesmo lançando o Ayrton Lucas, mas foi um lance mais raro, que eu achei que estava na expectativa de acontecer mais vezes, e o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, que é na verdade um ponta, estava atuando como centroavante, está habituado a fazer a função. O Bruno Henrique foi vice-artilheiro na temporada de 2019, a grande temporada do Gabigol, marcou 43, 44 gols. Bruno Henrique, gente, marcou 34 gols, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, faz muito bem a função. O Michael, que atuou ali como segundo atacante, foi citado na transmissão. Ele estreou contra o Bragantino, isso já foi destacado naquela partida, que ele sai da posição de ponta, também com essa característica do Bruno Henrique, também sabe se apresentar como 9. Então são jogadores que, na primeira partida da final da Copa do Brasil, também contra o Atlético Mineiro, foi destacado o Alex Sandro e o Wesley trocando passes no lado direito do Flamengo, né? O lado direito virou mesmo o lado mais ofensivo, de maior construção de jogada. Então o lateral esquerdo e o lateral direito trocando passes no lado direito do campo, no ataque. E o Michael e o Plata, que eram os pontas, o Michael no lado direito, trocando passes com o Plata no ataque. Então é um time, gente, assim como o Bruno Henrique caindo muito pelos lados, né? É natural dele, é a vocação dele, é muito ofensivo, inclusive depois centralizando a jogada para finalizar. Teve uma finalização de perigo do Bruno Henrique. Eles têm a posição de referência deles ali naquele esquema tático que aparece, mas eles não ficam presos, eles não se limitam a essa posição de referência, eles flutuam bastante. A dinâmica de jogo que o Felipe Luiz passa para a equipe, treina, que é a referência, não a posição dos jogadores. Eles flutuam muito, a dinâmica do jogo é que é a referência. Então, independente da posição que eles estão ali de momento, eles vão seguindo essa dinâmica de jogo, mas mudando bastante de posição. A frase que me veio à cabeça é que o carrossel voltou, que o Jorge Jesus, né, e outros treinadores têm muito dessa influência do Rinus Michels, da Holanda, né, de 74, da qual o principal jogador era o Cruyff, e depois o Cruyff, né, essa ideia do carrossel, do futebol total, não tem muito essa de guardar a posição, né? Os jogadores alternam bastante, mas a ideia que me veio foi essa, com o Bruno Henrique e o Michael alternando muito de posição, o Matheus Gonçalves
atuando muito bem, fazendo essa dobradinha com o Wesley, né? Muito forte na jogada que ele recebe a bola pela direita, inclusive no lançamento ali, uma malandragem do Rossi, ele traz essa bola para a faixa central, muito habilidoso, na frente da zaga do Atlético Mineiro, muito habilidoso para trazer essa bola para a faixa central e acerta a trave de perna canhota. Já tinha tentado essa jogada contra o Cruzeiro e marcou contra o Grêmio dessa forma, né? Mas aí recebendo o passe do Alcaraz, que só não tem dado sorte, mas tem contribuído bastante para a equipe, né? Já acertou a trave contra o Bahia, já teve aquele gol anulado, não é qualquer um que acerta esse chute, sabe cadenciar o jogo, mas também sabe acelerar com toques de primeira. Nessa partida ele acertou vários passes dessa forma, só não está dando sorte. E, de novo, o Matheus Gonçalves muito forte nessa jogada, trazendo ela para a faixa central, quase marca de novo, acertou a trave. Mas é isso, o Flamengo, um esquema muito interessante de jogo. O Flamengo só parou no Everson, né, que de novo estraga prazeres aí do Flamengo, evitou uma goleada, podia ter sido uma sonora goleada no Maracanã. Mas é isso, vídeo aí para falar mais desse jogo. Fiquei assim na expectativa para esse esquema se repetir outras vezes e reforçar aí o trabalho do Felipe Luiz muito bom e pela atuação do Alex Sandro, a importância de contratar o Danilo da Juventus. Estão falando aí que o Fabrício Bruno pode sair para o Rennes da França, o Davi Luiz não deve renovar contrato, né? Então a contratação do Danilo, pela mesma característica do Alex Sandro, só que pelo lado direito, e um zagueiro com essa qualidade na saída de bola. Esse jogo mostrou o quanto é importante, né? Então é isso aí. Mais 6 ou 5 jogos aí até o fim do Brasileiro, e a gente volta a falar caso surja uma característica diferente, ou para falar aí do fim da temporada, algumas contratações, ou, né, falar um pouco do elenco e esperar que o ano de 2025 seja a volta do carrossel, né? Já que eu falei, a volta do carrossel das Américas, né? E promete ser, tem tudo para ser, que o Felipe Luiz faz um ótimo trabalho. Isso aí, saudações rubro-negras, valeu, abraço. Vamos, Mengão!